vinho churro galego bragançano tem como berço a parcela da terra fria transmontana, de influências das serras de Montezinho e Nogueira. As particularidades desta região, de difíceis condições edafoclimáticas, foram determinantes para a formação desta raça muito rústica, perfeitamente adaptada a este habitat. O ovino bragançano desempenhou um papel muito importante na agricultura da região. No entanto, os progressos de outras áreas da agricultura, o êxodo rural e a imigração maciça das populações locais foram condições que determinaram a diminuição drástica do efetivo bragançano, sendo atualmente uma raça em vias de extinção. Atualmente, o número de animais da raça galega bragançana não excede os 30 mil exemplares reprodutores. Esta raça caracteriza-se por animais pernalteiros, em que é grande a sua estatura com acentuada desproporção entre a altura do tórax e a distância deste ao solo. A cor predominante desta raça é o branco, embora muito raramente sejam encontrados indivíduos pretos. A cabeça de tamanho médio, deslanada, de perfil subconvexo, apresenta frequentemente cornos nos machos, sendo ausentes nas fêmeas. Tem orelhas medianas de alta inserção, arcadas orbitárias salientes com grandes olhos. Apresentam malhas pretas ou castanhas em volta dos olhos, no focinho e nas orelhas. O pescoço é comprido e delgado, sem barbela e deslanado no seu terço anterior. O tronco destes animais caracteriza-se pelo peito estreito, com garrote e espáduas pouco destacadas. A garupa é descaída e pouco volumosa, terminando numa cauda comprida. O ubre da ovelha galega bragançana é globoso, com tetos bem implantados. Os membros destes animais são altos e finos, pigmentados e deslanados nas extremidades livres, terminando com unhas fortes e rijas, frequentemente pigmentadas. Esta raça é mantida em regime extensivo, já que são animais muito rústicos, capazes de tirar partido dos escassos recursos forrageiros que os solos pobres da região proporcionam. O ovino galego bragançano tem dupla aptidão, não se explorando a função leite das ovelhas. No que diz respeito à função lã, produzem uma lã tipo churra, com fibras muito grosseiras. Atualmente, os preços praticados na comercialização de lãs são muito pouco incentivadores. A grande aptidão desta raça é sem dúvida a produção de carne, já que é por demais evidente a excelente qualidade da carne do cordeiro bragançano. O facto de estas ovelhas possuírem um ciclo éstrico permanente permite a reprodução em qualquer época do ano, possibilitando ao criador a concentração dos nascimentos nas épocas em que os borregos são mais valorizados. Os serviços oficiais do Ministério da Agricultura têm vindo a tomar medidas que travem o desaparecimento desta raça, nomeadamente através da concessão de subsídios aos criadores desta raça autóctone. O gado ovino da raça badana tem como habitat natural a região da terra quente transmontana. Estes animais estão perfeitamente adaptados a esta zona específica, de fracos recursos e de clima adverso. A raça badana, pelo papel importante que tinha na economia agrária da região, era muito popular entre os criadores, ocupando naturalmente uma vasta área da terra quente transmontana, com efetivo superior a 200 mil cabeças. Contudo, foi perdendo a sua representatividade para outros animais com potencial genético mais produtivo, encontrando-se o efetivo reduzido a cerca de 2 mil animais, confinado a esta pequena área, estando mesmo em sérios riscos de extinção. O ovino badano caracteriza-se pela sua cor branca com pigmentação amarelada. A cabeça, proporcional ao corpo do animal, apresenta frequentemente, nos machos, cornos em forma de espiral, sendo estes ausentes nas fêmeas. Chanfro ligeiramente convexo, focinho de tamanho regular, mas estreito, e fronte revestida de lã. Nas zonas deslanadas, apresenta uma pigmentação acastanhada mais ou menos escura. O pescoço é curto, coberto de lã e ligeiramente embarabolado. O tronco é de pequeno volume e reduzidos diâmetros transversais. Região dorso-lombar mais ou menos horizontal, mas estreita. A cauda é comprida e revestida de lã. Membros finos e curtos, geralmente pigmentados de castanho na zona deslanada, com unhas fortes e rijas. Estes animais são sexualmente precoces. As ovelhas, de forte aptidão maternal, têm ciclo éstrico permanente, embora as cobrições se concentrem principalmente na primavera. Os ubres são bem implantados e desenvolvidos, com tetos longos e volumosos.
O ovido badano tem boa aptidão lanar, produzindo uma média de 5 kg ovelha. A lã é do tipo churra, sendo grosseira, comprida e áspera. O velo é abundante, estendendo-se até à barriga, bastante pesado, com madeixas pontiagudas, forma como que um manto que recobre o dorso animal e quase toca o solo na época da tosquia. O ovino badano é explorado essencialmente na dupla função carne e lã. Sendo uma raça caracterizada pelo seu pequeno porte, é reduzida a carne produzida por estes animais. No entanto, os borregos são muito apreciados pelo consumidor devido às excelentes características organolépticas da sua carne. Esta raça de elevada rusticidade e longevidade é mantida em sistema extensivo, dado que tem aptidão para explorar os fracos e irregulares recursos forrageiros desta agreste região. Para evitar o desaparecimento desta raça, os serviços oficiais do Ministério da Agricultura adquiriram vários animais com a finalidade de constituir um rebanho de reserva genética, mantido segundo um programa estabelecido, e criaram estabelecimentos de experimentação e de apoio aos ovinicultores da região. A criação de ovinos da raça churra da Terra Quente tem grande importância nas comunidades transmontanas, especialmente na Terra Quente e Val do Douro. Nesta zona, que cobre aproximadamente 400 mil hectares, com um clima predominantemente seco e paisagem agreste, as culturas tradicionais não eram suficientes para a subsistência destas gentes, pelo que, desde tempos remotos, a economia pastoril se impôs nestas comunidades. Estes ovinos são fundamentalmente suportados através do aproveitamento de pastagens pobres, das serras, dos terrenos de pousio e da imensidão de incultos. Dado que a produção pratense é deficitária, há que contar com os lameiros e as forragens subsidiárias, que vão desde os ferrejos e naval à folhagem dos freixos, amendoeira, olival e vinha. A origem da raça churra da Terra Quente, popularmente designada por terrincha, resultou do cruzamento da mondegueira com a badana e posterior mestiçamento e seleção. Assim se deu origem a uma população individualizada que substituiu a quase totalidade do efetivo badano a partir do início do século XX. Podem destacar-se como principais características morfológicas desta raça a cor branca, a cabeça comprida com cornos em ambos os sexos, em espiral e de secção triangular. Peito relativamente estreito, região dorsolombar horizontal, ventre deslanado e garupa, em regra geral, pouco ampla e pouco descaída. Úbere bem desenvolvido, globoso, com tetos regularmente desenvolvidos e de regular inserção. Membros finos e deslanados nas extremidades livres. Atualmente, o efetivo reprodutivo é composto por 150 mil fêmeas, exploradas principalmente na função leite. A ordenha começa logo após o desmame dos borregos, sendo o leite produzido totalmente transformado em queijo. Esta raça é caracterizada pela sua longevidade, parto fácil e bom instinto maternal. As ovelhas são de ciclo éstrico contínuo, o que lhes permite reproduzirem-se em qualquer altura do ano, sendo, no entanto, a primavera a principal época de cobrição. Os borregos são desmamados geralmente por volta dos 45 a 60 dias de idade. Esta raça é ainda caracterizada pela sua boa produção lanar, obtendo-se uma lã tipo churra, com velos abundantes, de madeixas compridas e pontiagudas, formando como que um manto que recobre o dorso do animal e quase toca ao solo na época da tosquia. A raça churra da Terra Quente revela grande rusticidade, estando perfeitamente adaptada às condições ambientais da Terra Quente, proporcionando à lavoura local uma fonte importante de rendimento. Perde-se no tempo a origem da raça bordaleira de Entre Douro e Minho, aceitando-se, no entanto, que descenda de troncos étnicos que povoaram inicialmente a península na região galaico-doriense. Esta raça é constituída por um agrupamento numeroso de animais, ainda que muito heterogéneo, certamente devido às deficientes estruturas das explorações ovinas e das condições adversas em que vivem. A distribuição geográfica da raça bordaleira de Entre Douro e Minho é bastante vasta, embora seja muito dispersa, estando grande parte do efetivo regional distribuído por explorações que possuem menos de 10 ovinos. O sistema de exploração desenvolvido por quase todos os produtores é o extensivo.
Importa fazer a distinção entre as ovelhas criadas nas terras baixas, designadas por meirinhas ou ovelhas do campo, e as bravas, que têm a montanha por habitat. As meirinhas, animais de maior porte, utilizam as mesmas pastagens dos bovinos, sendo exploradas em grupos de reduzida dimensão, apresentam melhores índices produtivos. As ovelhas bravas são animais de pequeno porte, extremamente rústicos, que pastam em zonas florestais, terrenos incultos e superfícies de aptidão silvopastoril. Embora estas últimas tenham fraca produtividade, são certamente a única raça que se adapta e consegue sobreviver nas duras condições da montanha. São frequentes as explorações com rebanhos mistos, de ovinos e caprinos, o que permite o melhor aproveitamento dos recursos existentes, já que a preferência alimentar destas duas espécies é diferente. Na área da Peneda Gerês, existe um sistema comunitário de pastoreio, a vigia ou vezeira. Segundo este sistema, cada produtor desempenha as funções de pastor do rebanho da aldeia, na proporção do seu efetivo. A duração do pastoreio é condicionada pela estação do ano, podendo variar de 5 horas, nos dias de inverno rigoroso, a 15 horas no verão. Enquanto os animais adultos pastam na montanha, as crias permanecem nas cortes, fundos da casa que constituem os alojamentos dos animais, sendo-lhes distribuído fenos e matos. O ovino da raça bordaleira de Entre Douro e Minho é explorado essencialmente para a produção de carne, através do anho, que é vendido com cerca de 10 a 12 kg de peso vivo. Na maioria dos rebanhos, os machos acompanham as ovelhas durante todo o ano, podendo fecundá-las. Assim, os partos podem ocorrer durante todo o ano. No entanto, são mais frequentes de novembro a dezembro e de março a abril. A raça bordaleira de Entre Douro e Minho desempenha um papel de relevo no contexto económico e social, principalmente para as populações sediadas nas zonas de agricultura marginal desta região. Em Portugal, a produção de ovinos está fortemente ligada a zonas de agricultura marginal. Por isso, é necessário aumentar o rendimento desta atividade. A raça ovina Serra da Estrela está bem adaptada a condições difíceis. É a raça ovina nacional com melhor aptidão leiteira. O leite destas ovelhas é utilizado no fabrico do apreciado queijo Serra da Estrela. Está em curso um programa de melhoramento dos ovinos Serra da Estrela. Para aumentar a produção de leite, é necessário melhorar as condições de exploração quanto ao maneio e sanidade dos animais e proceder à implantação de pastagens. Melhorar geneticamente o rebanho, pela escolha e acasalamento dos melhores animais. Os melhores animais do rebanho são inscritos no livro genealógico. Este livro tem como objetivo defender a pureza da raça Serra da Estrela e promover ações para aumentar a sua produtividade. Os melhores animais são escolhidos a partir do contraste leiteiro. O contraste leiteiro mede a produção de leite de cada ovelha. Por comparação das produções, escolhem-se as melhores ovelhas para reprodutoras. O teste da descendência seleciona para reprodutores os carneiros que têm filhas com melhor produção de leite. Senhor criador, para aumentar a produção de leite do seu rebanho, necessita melhorar as condições de exploração, avaliar os reprodutores por meio do contraste leiteiro e do teste da descendência. Quantos mais rebanhos melhorados, maior será a qualidade dos reprodutores. Por isso, o êxito da sua exploração e do melhoramento dos ovinos Serra da Estrela depende de si. Senhor criador, colabora no programa de melhoramento dos ovinos Serra da Estrela. O merino da Beira Baixa é um animal de grande importância para a agricultura desta região. A sua área de dispersão abrange os concelhos de Castelo Branco, Idanha Nova e Vila Velha de Ródão. A natureza do clima e os solos da região
não permitem a exploração de outro gado mais exigente e sensível a um meio tão difícil. São animais de cor branca, cabeça pequena, membros fortes e lã branca, muito fina e frisada. Os merinos da Beira Baixa contribuem para a fertilização das terras mais pobres onde pastam. São explorados na tripla função de carne, leite e lã. Embora cada uma destas funções não seja de valor elevado, no seu conjunto representam um apreciável rendimento para a lavoura local. O leite tem uma importância relevante, não pela quantidade das produções, mas pelo valor que tem no fabrico do queijo desta região demarcada. Nesta região há 3 tipos de queijo: o queijo de Castelo Branco, o queijo amarelo e o queijo picante. O mais afamado é o queijo de Castelo Branco, um queijo de pasta mole, amanteigado e muito saboroso. Para preservar esta raça foi criada a estação de ovinicultura da raça Merino da Beira Baixa. Esta estação intervém nomeadamente na testagem de reprodutores, no seu fornecimento à lavoura e na divulgação de formas de rentabilizar as explorações ovinas da região. A melhor qualidade do merino da Beira Baixa é a sua notável rusticidade, que lhe permite suportar as precárias condições em que vive. O merino da Beira Baixa é muito importante para a agricultura local. Preserve esta raça. A primeira referência à raça ovina saloia aparece num relatório anterior ao arrolamento de gados de 1870. Nele se diz que esta raça é procedente de uns merinos que o rei Dom Fernando VII de Espanha ofereceu à Casa Real Portuguesa no século XVIII. O ovino de raça saloia tem o seu solar na zona de Lisboa, nomeadamente em algumas freguesias da cidade e de outros concelhos limítrofes, daí a designação saloia. Posteriormente, irradiou para os concelhos de Mafra, Vila Franca de Xira e até Torres Vedras. Na margem esquerda do Tejo, para sul, difundiu-se por toda a península de Setúbal, principalmente a partir do século XIX. Foi nesta península, na zona da Serra da Rábida, que teve um desenvolvimento notório, sendo a base da indústria artesanal dos afamados queijos de azeitão e saloio. No entanto, o efetivo saloio tem vindo a decrescer progressivamente, devido em grande parte à expansão das áreas urbanas, provocando desta maneira a diminuição das zonas de pastoreio. O ovino saloio é um animal rústico, bem adaptado ao seu hábitat. Tem um grande instinto gregário, permitindo desta maneira uma condução fácil dos rebanhos. Esta raça caracteriza-se pela sua cor branca. No entanto, devido ao muito sugo da sua lã, facilmente se prendem poeiras e outras sujidades, dando-lhe uma cor acastanhada. Daí a designação brusco, nome que também se dá ao gado desta raça. A cabeça, de coloração acastanhada, tem tamanho médio, com perfil craniano mais ou menos convexo. É deslanada, apresentando, no entanto, um tufo na nuca e na testa. São animais com grandes olhos e arcadas orbitárias salientes. Os machos têm cornos fortes, rugosos, de secção triangular e com a forma de espiral. Nas fêmeas, quando existem, têm o aspecto de foice. O pescoço é recoberto de lã em toda a sua superfície, apresentando frequentemente uma barbela mais ou menos evidente. O tronco, de volume mediano, não muito largo, tem costelas pouco arqueadas. O ventre é volumoso e recoberto de lã. A garupa, proporcional ao tamanho do animal, é ligeiramente descaída. A cauda é de baixa inserção. A pele é fina, elástica e untosa, sendo pigmentada nas zonas deslanadas. O úbre da ovelha saloia é bem desenvolvido, globoso e com tetos de bom tamanho e inserção. Os membros, finos mas fortes, são deslanados e pigmentados de castanho, apresentando por vezes malhas. O ovino saloio é um animal de tripla aptidão, sendo, no entanto, a função leite a de maior importância devido à grande vocação leiteira desta raça, que apresenta, em alguns casos, produções individuais de 130 a 140 litros de leite num período de ordenha. A ovelha saloia
tem ciclo éstrico contínuo, podendo reproduzir-se em qualquer época do ano. Os borregos desta raça têm regular conformação e uma carne muito apreciada. O ovino saloio tem características do tipo bordaleiro, sendo produtores de lãs finas e bem frisadas. Os serviços oficiais do Ministério da Agricultura têm desenvolvido ações no sentido de promover o relançamento desta raça, nomeadamente através de apoios a iniciativas na região do queijo de azeitão. As características morfológicas e funcionais do merino preto são idênticas às do merino branco. A principal diferença deve-se, como é óbvio, às particularidades genéticas que se manifestam pela presença de pigmentação escura. No merino preto, a presença de pigmentação escura era dominante, o que pode justificar a existência de uma estirpe preta dominante no Alentejo, à qual foi dada o nome de pialdo. Em épocas remotas e até aos fins de 1930, o efetivo do merino preto dominava no país, considerando-se mesmo que a sua lã era de melhor qualidade. Mais tarde, devido às limitações de utilização de lã preta na indústria, foram-se substituindo animais pretos por brancos. Contudo, mantém-se um número reduzido de explorações só com animais pretos, enquanto noutros rebanhos coabitam, em proporções variáveis, animais pretos e brancos. O seu efetivo total não deve exceder atualmente as 5.000 em linha pura, que se distribuem sobretudo pelos distritos de Évora e Porto Alegre. O merino preto apresenta qualidades e aptidões idênticas às do merino branco, sendo-lhes atribuída uma maior rusticidade, o que o torna mais resistente às adversidades do meio e ao sistema extensivo de exploração do Alentejo. A produção de carne é a sua maior aptidão, seguindo-se-lhe a produção de leite e da lã. Normalmente, os borregos são enviados para o matador com um peso vivo entre os 20 e os 30 quilos. O período de ordenha é de 90 a 100 dias e a produção média é de 20 litros. A lã, durante muitos anos desvalorizada em relação à branca, tem atualmente preços muito idênticos. A Associação de Criadores de Raça Merina Preta tem desenvolvido várias ações, nomeadamente nas áreas do melhoramento e registro zootécnico desta raça, com vista não só à sua preservação, mas também ao seu melhoramento. Originária do sul da Península Ibérica, a raça merina branca e seus cruzamentos constituem hoje cerca de metade da população de ovinos em Portugal. Com uma grande capacidade de adaptação ao meio, a fêmea merina tem a rusticidade necessária para suportar condições adversas, nomeadamente os climas secos. Ao mesmo tempo, tem grande capacidade para aproveitar pastagens pobres e facilidade em ajustar os formatos não só à alimentação disponível, como a fatores ambientais adversos. Atendendo à faculdade desta raça em evoluir para novas especializações zootécnicas, a Direção-Geral de Pecuária iniciou há cerca de 5 anos o registro zootécnico e, paralelamente, o programa para o seu melhoramento genético. Em linhas muito gerais, este programa compreende, primeiro, a apreciação das características dos efetivos para a eleição dos futuros reprodutores e reprodutoras, consoante as características definidas pelo padrão da raça. Segundo, controlo, durante 3 anos, da descendência dos reprodutores eleitos, compreendendo escolha dos borregos com melhores índices de crescimento para controle individual em estação, escolha dos borregos com melhores índices de crescimento para reposição. Terceiro, indexação das ovelhas para a eleição das futuras mães de reprodutores, atendendo aos fatores seguintes: aptidão maternal, capacidade leiteira e prolificidade. Quarto, constituição dos núcleos de seleção em que a cobrição será dirigida e utilizados os machos e fêmeas escolhidos nas provas anteriores. Quinto, teste de descendência. Sublinha-se que, para a execução deste programa, é imperativo que todos os criadores admitidos inicialmente sejam futuros criadores selecionadores. As fêmeas da raça merina são insubstituíveis para os sistemas de produção de carne ovina no Alentejo.
A experiência indica que só com elas é possível obter custos de produção a níveis que tornam economicamente viáveis as explorações de ovinos de carne. A raça ovina campaniça é originária de uma zona de terrenos pobres e de clima muito seco. Por isso, pouco favorável à agricultura e à abundância de pastagens. A área de dispersão desta raça é o sudeste do distrito de Beja e as serras algarvias, principalmente no Sotavento. O efetivo campaniço tem uma notável importância na agricultura desta região. A pobreza das pastagens moldou o ovino campaniço aos parcos recursos naturais. Estes animais têm cor branca, pequena estatura e modestas produções. No entanto, na maioria dos casos, são explorados na sua tripla função: carne, leite e lã. Todas estas produções, de muito interesse para o criador, garantem no seu conjunto um rendimento apreciável. O leite é matéria-prima muito rica para o fabrico do conhecido queijo de Serpa. A carne dos borregos campaniços é muito apreciada pelo seu excelente sabor. A principal qualidade do ovino campaniço é a rusticidade, que permite vegetar em solos esqueléticos, secos e acidentados e transformar este pasto pobre, que nenhuma outra espécie aproveitaria, em produtos de alta qualidade e valor. A introdução na região de merinos e de raças ovinas especializadas na produção de carne reduziu apreciavelmente o número de rebanhos campaniços puros. Porém, a preservação da raça ovina campaniça é importante no equilíbrio desta região. O ovino da raça galega mirandesa é procedente do tronco Ovis arias studeri. Povoa a zona relativamente seca do Planalto Mirandês, englobando os concelhos de Miranda do Douro, que lhe dá o nome, Vimioso e algumas freguesias de Mugadouro. O habitat destes ovinos funcionou ao longo dos tempos como um sistema fechado, no que respeita à criação animal. Assim se foi moldando esta raça com características genéticas muito próprias. Desta maneira, considera-se este agrupamento étnico como uma raça ambiental, fruto de uma seleção natural. Vivem junto com bovinos mirandeses, para os quais se reserva o melhor dos lameiros e de outras pastagens, restando a esta raça ovina os recursos forrageiros marginais. Considerando as condições proporcionadas, pode considerar-se o galego mirandês um animal com qualidades, destacando a sua elevada rusticidade e adaptação ao meio adverso. Tem desempenhado ao longo dos tempos um papel importante na economia familiar das gentes que habitam esta zona, com 9 meses de inverno e 3 de inferno. A principal aptidão destes animais é a produção de carne. No entanto, não possuem conformação do tipo carne nem volume nas peças nobres da carcaça. Este facto não impede que a carne do cordeiro mirandês tenha um elevado potencial organoléptico. Como é relevado nos deliciosos pratos da cozinha tradicional da região, de que são exemplo a caldeirada de cordeiro ou o borrego grelhado na brasa. O ovino mirandês é um animal de pequeno porte, com um tronco pouco volumoso e estreito. O garrote é pouco saliente, garupa curta e descaída. O tronco termina com cauda longa. A cabeça é geralmente comprida, com perfil subconvexo e desprovida de lã. Os cornos, ausentes nas fêmeas e frequentes nos machos, têm forma espiralada e secção triangular. Os indivíduos de cor branca têm os olhos circundados por manchas castanho escuro ou pretas, distribuídas igualmente nas orelhas e lábios. Existem também indivíduos de cor preta que representam uma pequena parte do efetivo mirandês. O pescoço, de comprimento médio, mas pouco largo, apresenta má ligação ao tronco, estando coberto de lã em toda a sua superfície. O ubre da ovelha galega mirandesa é globoso, com tetos bem implantados. Estas fêmeas são de ciclo éstrico permanente. O primeiro parto verifica-se normalmente entre os 15 e os 20 meses de idade. Os cordeiros consomem o leite na totalidade
uma vez que não se explora a função leite nas ovelhas. A raça galega mirandesa produz uma lã de apreciável qualidade, dentro do tipo churra, com um velo extenso e relativamente pesado. É uma lã grosseira, com fibras de comprimento apreciável que possuem um brilho e um toque que as valorizam. É frequente as mulheres fiarem a lã enquanto apacentam os rebanhos, justificando a fama de gentes laboriosas. Esta lã tem uma grande procura, sobretudo para a indústria regional de artesanato, com a qual se fazem belíssimas mantas e outros artigos com esta matéria-prima. A raça galega mirandesa sofreu nos últimos anos uma forte redução no seu efetivo. Está atualmente em vias de extinção, estimando-se o número total em cerca de 5.000 cabeças. Os serviços oficiais do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas têm-se empenhado na preservação desta raça autóctone, nomeadamente através da concessão de subsídios aos criadores e da implementação do registro zootécnico. A raça ovina mondegueira é um agrupamento étnico autóctone considerado em vias de extinção. Atualmente estima-se que o efetivo mondegueiro não exceda os 7.000 animais, encontrando-se inscritos em registro zootécnico cerca de 3.000 cabeças adultas. O solar desta raça abrange os concelhos de Fornos de Algodres, Trancoso, Celurico da Beira, Guarda e Pinhel. No entanto, desde há dezenas de anos, que este efetivo tem diminuído de número no seu solar, migrando para outros concelhos mais a norte. Estes ovinos apresentam uma notável rusticidade, aproveitando os parcos recursos forrageiros que as zonas serranas dispõem. No entanto, nas épocas do ano em que há maior abundância de matéria verde, é frequente pastarem nos lameiros. São animais de cor branca, apresentando uma lã tipo churra, consumida quase exclusivamente na indústria de artesanato local. Os cornos, presentes em ambos os sexos, são abertos em forma de espiral e de secção triangular. Apresentam linha dorso-lombar reta, garupa estreita e descaída. Os membros destes ovinos são deslanados, finos mas fortes, terminando em unhas rijas. O ubre da ovelha mondegueira é globoso, com dedos pequenos e normalmente bem implantados. Esta raça de temperamento dócil tem uma vocação marcadamente leiteira. A ordenha da maioria das ovelhas inicia-se um mês depois do parto ou mesmo antes. É uma das produtoras de leite com que se fabrica o famoso queijo da serra. A indústria do queijo e o artesanato locais absorvem a totalidade do leite produzido. A ovelha mondegueira tem ciclo ovárico contínuo, demonstrando ter capacidades reprodutivas e prolificidade elevadas. As cobrições fazem-se geralmente na primavera para obter os partos no fim do verão. Os borregos apresentam uma coloração acastanhada nos primeiros tempos de vida. São abatidos normalmente antes do mês de idade para se iniciar cedo a ordenha e o fabrico do queijo. O registro zootécnico da raça ovina mondegueira encontra-se em funcionamento desde 1992. A implementação do registro zootécnico retardou o processo de degradação acelerada do efetivo, permitindo um trabalho de melhoramento da raça ovina mondegueira. O ovino churro algarvio, muito provavelmente, chegou à região do Algarve nos finais do século XIX, tendo evoluído rapidamente até aos nossos dias. Uma das hipóteses relativa à origem da raça aponta no sentido do churro algarvio ter origem no churro espanhol, criado na vizinha província do Elva. Atualmente, a população estima-se em cerca de 30.000 animais, dos quais 23.000 são fêmeas, com mais de um ano. O ovino churro algarvio encontra-se sobretudo em explorações agrícolas do tipo familiar, não ultrapassando, regra geral, as 10 cabeças por criador. Tradicionalmente, o habitat desta raça estendia-se pelas zonas do litoral e do barrocal algarvios. No entanto,
A forte pressão urbanística provocada pelo turismo tem vindo a ocupar os terrenos tradicionais de pastagens. Como consequência, os animais têm-se vindo a concentrar no barrocal e mesmo nas zonas de serra. Estas áreas, com pastagens mais pobres, não constituem à partida um problema para estes ovinos, já que a elevada rusticidade e resistência são decisivas para o aproveitamento dos parcos recursos disponíveis. O ovino churro algarvio é um animal de grande porte. Os membros compridos e finos dão ao animal um aspecto pernalteiro. São deslanados na parte terminal, onde aparecem malhas pretas. A cabeça é relativamente pequena, fina e deslanada, apresentando pigmentação em forma de malhas de dimensões variadas na ponta do focinho e em volta dos olhos. O perfil craniano é reto, mas com uma ligeira convexidade no chanfro, sobretudo nos machos. Os cornos, presentes em ambos os sexos, são fortes, muito espiralados, de secção triangular e rugosos. O pescoço, deslanado no seu bordo inferior, tem um comprimento bem proporcionado ao volume do animal, mas é estreito. O tronco tem um volume apreciável, com garrote pouco saliente, espádua bem musculada e regularmente desenvolvida. A linha dorso-lombar é horizontal ou ligeiramente mergulhante. A garupa é comprida e estreita, o ventre volumoso e deslanado. O ubre da ovelha churra algarvia apresenta boa inserção com tetos bem implantados. A cauda é comprida e grossa na base. O churro algarvio não é uma raça especializada, sendo, no entanto, considerada uma boa produtora de carne. Estas ovelhas têm ciclo éstrico contínuo. No entanto, os criadores condicionam as cobrições na primavera e no fim do verão. Desta maneira, obtêm borregos no Natal e na Páscoa, quando os preços são mais elevados. Os borregos têm um bom crescimento e dão origem a carcaças muito apreciadas depois de um período de amamentação relativamente longo, uma vez que o leite não é aproveitado para outro fim. A lã é do tipo churra, de inferior qualidade, com fibras compridas e grosseiras e elevada percentagem de pelo morto. É fundamentalmente utilizada na fabricação de artigos regionais de artesanato, como mantas, tapetes e outras peças que o artesão trabalha com perícia. A Associação de Criadores de Carne do Algarve, detentora do livro genealógico da raça, tem dado um contributo fundamental para a preservação e melhoramento desta raça autóctone portuguesa.